Olá, boa tarde. Aqui é o João Pedro e eu vim trazer um pouco da correção do exercício 2 que teve muita gente com dificuldade, para que vocês possam, pelo menos com os códigos já mais organizados, interpretação e apresentar novamente o exercício para complementar a nota. Bom, primeiro aqui no início é importante vocês carregarem essas três libraries, né, para utilização das funções, instalar o pacote e tudo mais. A abertura do banco de dados é importante utilizar a função scan, como vocês estão vendo aqui. Vi muita gente utilizando outros métodos como read table e tudo mais e pode acabar gerando um pouco de problema na hora de fazer as análises. Na hora de transformar em time series, a gente utiliza de início ano 1856 e 2005 no final, os meses iniciais 1 e 12, né, para o final da série, e a frequência, como a gente está usando mensal, vai vir como 12 aqui. Se fosse anual, seria 1 e por aí vai. Aqui a gente pode pegar um summary das estatísticas do Global TS, né? Para observar a sazonalidade, se é substancial ou não, vocês podem utilizar um boxplot, né? Que é uma das questões que vocês precisam fazer análise. O boxplot você faz com global.ts e a função cycle no global.ts, né? Nessa transformação que a gente fez aqui. O resultado é para sair assim. A decomposição ela é feita com um modelo aditivo, né? Aqui vocês têm que usar esse julgamento para fazer a análise. Vê muita gente usando o modelo multiplicativo. Vocês têm uma justificativa para usar o modelo aditivo, então seria bom explicar o porquê o modelo aditivo é melhor do que o multiplicativo nesse caso. Sempre importante analisar os eixos, né, para ver quais são os valores aqui. Então, uma coisa pode parecer melhor, só que acaba não sendo, né, principalmente nessa comparação de aditivo e multiplicativo. Então a gente usa a função decompose, né, isso daqui vocês já sabem, e a função plot ou autoplot para visualizar o modelo de decomposição. Na parte do desvio padrão, foi uma parte que muita gente errou também. Aqui no desvio padrão da série original, a gente tem que utilizar, primeiramente, retirar as primeiras observações e as últimas observações. Por quê? Isso daqui dá problema tanto aqui no desvio padrão como no gráfico de ACF de autocorrelação. Por quê? Esses valores no início e no final do banco de dados, eles são NA, são missing values. Então, pode dar problema quando eles estão dentro das funções. Então, aqui a gente seleciona apenas os valores a partir do 7 até o 1794, deixando os últimos finais de fora da análise. Então, aqui a gente faz o global TS menos o global.decom da decomposição, pegando apenas o componente trend, né? Daí a gente consegue fazer o desvio padrão da série original, porque a gente está retirando o trend na hora de analisar o desvio padrão da série original. O desvio padrão para a série dessazonalizada seria a mesma coisa, a gente retira os valores NA selecionando só do 7 até o 1794, pegando o componente dos resíduos do modelo de decomposição, né? Então seria o global decomposição. Daí vocês podem explicar a interpretação desse resultado aqui, o que ele significa, certo? No gráfico de tendência e sazonalidade estimadas, também para observar o impacto da sazonalidade, é um gráfico que é pedido. A gente separa o trend e o seasonal, né? Os efeitos do modelo de decomposição, a gente traz eles especificamente com o cifrão e depois a gente realiza um plot utilizando essa função aqui, o cbind, para unir os bancos de dados, trazendo o trend e o seasonal em um único gráfico. O output é para ficar assim. Vocês podem também explicar o resultado em relação à sazonalidade, né, o que isso significa. Depois o correlograma dos resíduos, que também teve bastante problema na hora de produzir o gráfico, foi justamente por conta disso, né? Primeiro, a gente tem que usar o modelo de decomposição, como a gente viu do método aditivo. A gente tem que buscar o componente dos resíduos, certo?
E para não ter problema com missing values ou NA, a gente pega apenas esse intervalo de observações do banco de dados. Então o output ele sai assim. Vocês podem traçar as interpretações a partir disso também. Basicamente isso. Muito obrigado, boa tarde.